Cara, muita novidade nessa quarta-feira à tarde. Não só porque o Fluminense vai jogar contra o Paysandu, algo que você provavelmente já sabe, que você já viu a live, já viu a repercussão e etc. Teremos Fluminense e Paysandu pela Copa do Brasil. As datas ainda não foram completamente reveladas, né? Mas aqui no Raiz Tricolor você já tem uma noção das datas para este primeiro jogo, pelo menos, do campeonato da Copa do Brasil e da sequência do Carioca e também da Libertadores, né? E do Campeonato Brasileiro, na verdade. Algumas datas já dá pra gente ter a noção e colocar aqui, como essas aqui que estão aqui na tela, aqui, falei aqui 50 vezes. A sequência do calendário do Fluminense tem nesse próximo sábado, dia 1º, Flamengo e Fluminense, final do Carioca, primeiro jogo. Na quarta-feira, o Fluminense vai a Lima enfrentar o Sporting Cristal, faz uma viagem longa, volta pro Rio de Janeiro e aí tem uma sequência de 5 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Fluminense e Flamengo, Campeonato Carioca. No Rio de Janeiro não, só com uma viagem aí no meio. Fluminense e Flamengo na final do Carioca, a estreia na Copa do Brasil, Fluminense e Paysandu. E aí, Gabriel, mas não tá marcado ainda o Fluminense e Paysandu. A gente só sabe que o Fluminense joga a ida no Maracanã e a volta lá no Mangueirão. Não tá ainda marcado esse jogo. Mas a gente já pode deduzir que o jogo é na quarta. Isso porque, como o Fluminense joga o Campeonato Carioca no domingo, a final contra o Flamengo, ele não pode jogar na terça, o jogo da Copa do Brasil. E como o Fluminense joga na outra terça pela Libertadores, ele não pode jogar no domingo o Campeonato Brasileiro. Então Fluminense e América, lá em BH, ele precisa ser no sábado. Se ele joga no sábado, o Fluminense também não pode jogar na quinta, na semana anterior. Então só sobra a quarta-feira para Fluminense e Paysandu no Maracanã, o jogo de ida. No dia 15, América Mineiro e Fluminense. Fluminense vai até BH no sábado e depois ainda pega uma sequência desses jogos que a gente já sabe a data, na terça-feira contra o Strongest no Maracanã, além de depois, esse jogo pode ser no sábado, no domingo, Fluminense e Atlético Paranaense. Então, a sequência do jogo de ida ficou boa, que eu falei, porque evita viagens agora já nessa sequência de Libertadores. A gente vai viajar para Lima e depois vai fazer Rio de Janeiro, BH, que é a segunda viagem mais tranquila para jogos do Fluminense, só perde para São Paulo, volta para jogar no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro de novo. E aí, em compensação, pro jogo de volta, ficou uma viagenzinha chata, que é a ida lá pra Belém, enfrentar o Paysandu no Mangueirão, na quarta-feira, e a ida depois, no sábado, pra Fortaleza, enfrentar o time local no sábado. Então, a quarta pega o Paysandu e no sábado pega o Fortaleza. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas Belém e Fortaleza são próximos, não dá pra ficar lá direto? Assim, há essa possibilidade. O Fluminense fez ano passado alguma coisa parecida com isso, mas não é o comum. O Fluminense ano passado fez de Barranquilha, tinha ido jogar contra o Júnior lá em Barranquilha, que é muito longe, é do outro lado da América do Sul, e tinha o Cuiabá, jogou na quarta lá em Barranquilha e tinha o Cuiabá no sábado. E aí era meio do caminho. O Fluminense acabou preferindo fazer esse caminho porque a viagem de Barranquilha pra cá é muito longa. A viagem de Belém pro Rio de Janeiro, apesar de ser longa, ela não é tão longa desse jeito. Você bota aí umas 4, 5, 6 horas que você perde entre o tempo de embarque, desembarque e o próprio tempo de voo. Então, dá pra ir e voltar, ainda jogar na quarta lá à noite, voltar na quinta, treinar na sexta-feira e ir pra lá de novo, ou treinar na quinta ainda e ir pra lá no sábado, não sei. Então vamos ver o que o Fluminense vai fazer. Se vai ficar por lá direto, de repente vai voar de Belém pra Fortaleza só, ou se volta para casa. Afinal de contas, na semana seguinte já tem na terça-feira Fluminense e River Plate no Maracanã. O que pode acontecer também é o seguinte: o Fluminense abriu uma boa diferença no jogo no Maracanã, por isso mais uma vantagem de jogar em casa a ida, fizer um 3-0, uma vantagem ali que deixa um pouco confortável, poupar alguns jogadores dessa viagem para Belém. O Mangueirão tá reformado, tem hoje, inclusive, nessa quarta-feira, um repá lá no Mangueirão, que já deve receber o seu público agora na sequência, tem 3 repais aí em sequência, deve receber um público de mais de 50 mil pessoas, então já está preparado para ser um estádio com um ambiente mais hostil se o Fluminense deixar o jogo em aberto. A torcida do Paysandu vai sim ao Mangueirão. Então, o que a gente precisa fazer é até algo que eu estava conversando com o Cabral Neto, né, comentarista da Globo,
lá no GE, quando eu fiz a participação, e ele colocou esse ponto, que a gente fazia algo mais parecido com o que a gente fez contra o Vila Nova no ano passado, que é, se a gente ganha o jogo de ida, chega lá e faz um gol rápido, a pressão da torcida acaba se tornando um jogo mais festivo, de Mangueirão lotado, do que necessariamente um jogo ali de pressão da torcida deles, que a gente sabe o Pará ter ficado fora da Copa do Mundo, com a torcida apaixonada que eles têm, principalmente em Belém, foi um erro gigantesco, é uma torcida sim, eu diria até que provavelmente é a capital mais apaixonada por futebol do Brasil, é Belém. Os índices de audiência de televisão mostram isso, inclusive. Então, assim, tem essa sequência. Chatinho da sequência. Se você olhar, o Fluminense vai jogar até o jogo contra o Strongest, lá na Bolívia, no dia 25 de maio. O Fluminense só tem essa sequenciazinha aqui de viagem chata. Só esse Belém-Fortaleza em sequência. Porque é Rio de Janeiro, BH. Rio de Janeiro. Aí vem a sequência chata de Belém-Fortaleza, mas vem Rio de Janeiro, BH, Rio de Janeiro. É uma sequência de jogos muito grande aí no Rio de Janeiro. Prepare o seu sócio torcedor, porque você vai usá-lo muito nesse período por aí. Beleza? Tô tentando contato com o pessoal que tem canal, jornalistas e tal, sobre o Paysandu, para poder fazer também um vídeo legal, né? Pra gente não estar muito antenado no Paysandu, geral, fora da nossa bolha, pra gente poder pegar as informações também. Mas onde você pode ter também informações interessantes é no OneFootball. Exatamente. Baixa o aplicativo OneFootball. Tá chegando o Comebol Libertadores, tá? Já falei aí do jogo do Sporting Cristal na quarta que vem. E aí eu fiz um vídeo aqui falando, olha, tal TV vai transmitir isso e tal emissora vai transmitir isso. E o OneFootball é detentor dos direitos. O aplicativo tem os direitos dos lances ao vivo. O que é isso? Gabriel, melhores momentos? Não. Isso é lance ao vivo. Resumindo, saiu o lance, Cano dominou, bateu, saiu o gol, tá lá, eu tô gritando o gol ainda lá, você vai abrir o OneFootball, vai dar aquela atualizada, quando você olhar, acabou o replay da TV, já tá lá, ó. O OneFootball com vídeo, com o replay do lance, etc, pra você assistir no seu celular. Então, se você não vai assinar o streaming e tal, dá pra acompanhar o jogo quase que em tempo real, pegando a minha narração em áudio no YouTube e pegando os lances ao vivo lá no futebol também, beleza? Recomendo demais, tá? Pra Comebol Libertadores, vale demais. Baixa logo o aplicativo pelo link que tá aqui na descrição. Bem, vamos embora falar de outro tema, que é Michel Araújo, a saída de Michel Araújo. Quem estava acompanhando a live aqui no Raiz Tricolor, a live de sorteio da Copa do Brasil, soube praticamente em primeira mão. Isso porque o Vitor Lessa trouxe a notícia, a gente estava fazendo live junto, né? Eu, o Lessa e o Fio, em rede aí o Raiz Tricolor, o Canal 20 e o canal do Lessa. E o Lessa tinha já colocado a informação antes do sorteio de que Michel Araújo acertou a sua ida para o São Paulo por empréstimo. Depois essa informação foi atualizada também pelo Marcelo Neves, do jornal O Globo. O Michel Araújo colocou, como eu falei, aliás, o Vitor Lessa e o Marcelo Neves trouxeram informações depois de que era um empréstimo até 2024, então é um empréstimo até 2024, ou seja, estamos falando aí não de um ano de empréstimo, mas praticamente 1 ano e 8 meses de empréstimo. E o São Paulo terá uma obrigação de compra. Não é passe fixado, não é opção, preferência, não. É obrigação de compra caso Michel Araújo atinja algumas metas de desempenho. Que metas são essas? Sei lá. O Marcelo Neves não publicou, também não consegui descobrir. Mas provavelmente tem ali, tipo, em 1 ano e meio, vamos lá, vamos botar, tem que ser titular 30 vezes, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente isso tem a ver com titularidade do jogador também, ou com o número de utilizações. Então, assim, o empréstimo é maior, ele vai ter um tempo maior de adaptação por lá. O Rogério Ceni é o treinador atual de São Paulo. Vamos ver se Michel Araújo finalmente deslancha, né? Cara, não é nada. Essa é a 4ª temporada de Michel Araújo como jogador do Fluminense. Óbvio, ele passou um ano emprestado lá no Al-Wasl, mas convenhamos, ele não foi titular com Odair Helman, não foi titular e utilizado, assim, né? Titular, não teve uma sequência, a Vera. Com Odair Helman, com Marcão, com Roger Machado, com Marcão, com Abel Braga e nem com Fernando Diniz. Óbvio, alguns treinadores desses ele jogou menos tempo e tal, mas assim, ele tem uma hora, ele tem que jogar, né? E esse empréstimo com uma obrigação de compra pro São Paulo é algo sim interessante pro Fluminense. Em relação a valores, uma informação que o Marcelo Neves trouxe também
é de que essa obrigação de compra, ela tem um valor de 2 milhões de dólares, que assim, acho que nesse caso converter é pouco importante pro que eu vou falar aqui, mas dá cerca de 10, 11 milhões de reais que o São Paulo pagaria pro Michel Araújo. Mas por que eu falei que é pouco importante converter? Porque você tem uma questão de o quanto pagamos, o quanto estamos ganhando. O Fluminense ganharia dinheiro com o Michel Araújo, claro, né? Você tem aí a inflação e tal, eu diria que com a correção do que a gente pagou lá atrás pro Michel Araújo, 700 mil dólares, por esses 2 milhões agora, que novamente a gente não sabe se é 2 milhões por 100%, e o Fluminense ficaria com 1 milhão de dólares, né? Ou se é 2 milhões só pela parte do Fluminense. A julgar pelas últimas mexidas do Fluminense, eu diria que é por 100% e a gente fica com 1 milhão de dólares. O Fluminense, pelo menos, ganha um pouquinho a mais do que pagou no Michel Araújo. E eu acho que a conta é meio que essa, assim. Não tem boa. O Michel Araújo tá, como eu falei, ele tá há 4 anos no Fluminense. Aí você fala, pô, Gabriel, mas ele não teve muita chance. Não importa isso pra negociação. O que importa é que a gente tá negociando um jogador que no final desse contrato vai ter 5 anos a mais do que o que a gente contratou. A gente contratou um moleque de 22, 23 anos, né? Acho que o Michel Araújo tinha isso quando chegou ao Fluminense. Até conferir aqui quantos anos tem o Michel Araújo. Ele é de 96, então. Ele chegou ao Fluminense em 2020 com 24 anos. Ele vai ter saído do Fluminense, né, daqui a 2 anos praticamente na idade dele. Vai estar saindo do Fluminense com 28 anos no final do ano que vem. Um jogador de 23, 24 anos é uma situação. Um jogador de 28 já é outra situação. E a gente vai estar recebendo de volta o valor que a gente pagou nele. Acho, sim, uma boa negociação, principalmente para um cara que deu errado no Fluminense. Não foi uma boa contratação. Não vou dizer deu errado, não. Vou dizer que não deu certo. Quem deu errado foi o Fernando Pacheco. Esse deu errado tanto que o Fluminense entubou o prejuízo e teve um prejuízo de 800 mil dólares, se eu não me engano, foi o que o Fluminense pagou no Pacheco. Acho que foi 800 o Pacheco, 700 o Araújo. Ou foi 700 o Pacheco, 600 o Araújo. Mas foi algo em torno disso. O Michel Araújo não, acho que não deu certo. E a gente está recuperando, se a gente de fato for vendido, o Fluminense não vai pagar salários nesse período, quem vai pagar é todo o salário é São Paulo, e a gente vai acabar recuperando até um valor a mais do que o que a gente pagou nele para um jogador de 4 anos, que tem 4 anos a mais na sua carteira de identidade, né? na sua idade. Enfim, esse daqui é um vídeo, eu vou publicar esse vídeo e já eu vou publicar outro. Quais são os assuntos do outro vídeo, tá? O chororô do Flamengo por causa da questão dos ingressos. Tá inacreditável esse chororô, mas como esse vídeo aqui já tem quase 13 minutos, acho que vale a pena fazer mais um vídeo explicando o que tá acontecendo nessa polêmica dos ingressos e trazendo uma parcial também de atualização dos ingressos do Fluminense. Tamo junto, até a próxima. Valeu!